Bem-vindos a este episódio do Fora do Escritório. Estamos a ser muito bem recebidos aqui na ActiveWise e por isso vocês já sabem provavelmente de quem vos estou a falar. A doutora Joana Rocha recebeu-nos aqui para hoje falarmos sobre empresários e empreendedores que não falham por falta de vontade. Falham sim por ausência de estrutura. Isto num contexto em que empreender tornou-se quase um sinónimo de liberdade. Bem-vinda. Muito obrigada, Marta. Posso tratar assim, não é? Naturalmente. É um gosto. Muito obrigada por este convite. Tenho certeza que vamos passar aqui um bocadinho muito interessante e principalmente trazer temas para cima da mesa que são fundamentais para consciencializar os empresários do que é realmente empreender, ter um negócio e as responsabilidades que isto acarreta. Naturalmente. Eu acredito que o teu contributo vai ser excelente. Obrigada. Começamos mesmo por aqui. Joana, será que hoje, passo a ler, é realmente mais simples ou apenas parece mais simples? É assim, a verdade é que eu acho que as pessoas confundem um bocadinho aquilo que é celeridade da simplicidade. Hoje em dia, empreender é realmente mais célere, porque tu fazes tudo de uma forma muito rápida. Basta teres acesso ao teu número de contribuinte, à tua senha do portal das finanças, consegues abrir atividade, consegues ser logo uma empresária em nome individual de forma gratuita, automática, em segundos. E realmente esta celeridade, esta rapidez com que hoje em dia conseguimos empreender e também temos muita informação disponível. Hoje em dia todos nós nos tornamos empresários de forma muito rápida com vários cursos que existem na internet e então eu acho que realmente essa rapidez acontece, é mais rápido empreender, mas não acredito que seja mais simples. Cada vez há mais burocracia, cada vez há mais fiscalização, cada vez há meios informáticos que fazem com que a informação cruzada seja muito rápido, é muito rápido e muito fácil de encontrar cruzamento de dados e cruzamento de informação. Por isso, se o empresário não estiver preparado, precavido, informado, realmente esta simplicidade torna-se em algo que pode ser muito difícil. Por isso, acho que realmente é mais rápido, mas simples não é bem assim. Eu não sei se poderíamos começar já por esta pergunta que pode ser um bocado mal interpretada, mas eu acredito que não. Será que tudo isto que gira também em torno das redes sociais podem conduzir a um erro? Porque eu vejo, por exemplo, muita gente que diz eu faturei X mil euros este mês. Mas quando nós estamos a falar destas pessoas que abrem atividade e que confundem a sua faturação, como é que nós podemos interpretar este sinal que elas nos dão? O que é faturação? O que é realmente o lucro? Sim. O que é isto? A verdade é que eu acho uma coisa, Marta, é que hoje em dia nós vivemos num mundo de aparências. E a faturação é um número muito mais bonito de se mostrar do que aquilo que é propriamente o lucro. Eu acho que o empresário sabe a diferença. Eu acho, sinceramente, que quem tem um negócio sabe aquilo que é faturação e sabe aquilo que é lucro. Faturação é aquilo que realmente é o valor que eu recebo em troca do meu serviço ou da minha venda do meu bem ou do meu serviço. O lucro é aquilo que me sobra. Por isso, todos nós, quando abrimos um negócio, sabemos que vai haver o resultado do que sobra daquilo que é a nossa atividade normal. Agora, para publicitar numa internet e para nos divulgarmos, o número da faturação é muito mais apelativo, porque muitas das vezes o lucro ainda não existe, por isso não é tão bonito dizer ainda não tenho lucro, mas que faturei 100 mil, ou 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, realmente é um número mais apelativo. E isso vende. E para aqueles mentores hoje em dia que nós vemos na internet, que há muitos mentores, há mentores para tudo e mais alguma coisa, e uma forma de atrair o novo empresário é realmente apelando com a faturação. E eu acho que os sonhos que se vendem realmente na internet são muitos. Hoje em dia as pessoas acreditam que realmente ter um negócio é abrir uma página no Instagram e começar a publicitar de uma forma muito fácil, que não existe uma burocracia por trás disso, mas depois quando a realidade cai, quando começam a acontecer os problemas e a surgir as complicações, a consciência aqui realmente aparece. Mas realmente respondendo aqui concretamente à tua questão, não acho que existe essa confusão, acho que sim, que realmente é o mundo em que vivemos, em que é mais bonito divulgar a faturação do que aquilo que é o lucro efetivo do negócio. Mas a diferença acho que já expliquei e que deu aqui muito para bem, claro quem que não sim. sabe, deu aqui para perceber. Claro que sim. Podemos dizer que uma das grandes despesas, ou até sócio, de qualquer empreendedor e empresário é o Estado e os impostos inerentes. Certo. Será que estas pessoas que estão a abrir atividade, que estão a empreender, têm consciência do quão importante é provisionar os impostos? Não têm.
Infelizmente não. Isto estou-me a rir, mas não tem piada absolutamente nenhuma. Exatamente. Não, sim, realmente é preocupante. Mesmo... Isto acontece tanto para quem abre atividade, ou seja, quem começa um negócio assim de uma forma mais leve, como e isto preocupa-me, quem quer começar com mais estrutura. Por exemplo, alguém que tem uma sociedade que não sabe os impostos que tem a pagar. Isto deve acontecer desde um empresário pequenino. Se eu abro atividade, eu tenho que saber que eu vou ter que pagar IRS sobre aquilo que é a minha faturação muitas vezes, ou sobre o meu lucro, depende do regime em que eu estou. E se eu for empresário com uma sociedade, eu vou ter que pagar IRC, eu vou ter que entregar IVA ao Estado, e o IVA é daqueles impostos, Marta, que mais dores de cabeça dá aos empresários. É realmente aquele imposto que aqui no nosso dia-a-dia de escritório os clientes mais se queixam. Mas a verdade é que há um ditado, não sei se é bem um ditado, mas há algo muito comum de dizermos que é, há duas coisas certas na vida. Os impostos ou até a morte. Então, aqui, na parte dos impostos, todos nós sabemos o que é que eles são, que eles existem. Hoje em dia, a informação consegue saber quais são as taxas de IVA, quanto é que é a taxa do IRC, quanto é que são as taxas de IRS. Há cursos com muita gente a explicar como é que isto se calcula, como é que se faz. Por isso é importante que o empresário aprenda isto. Não é só sabermos muito da nossa área. Imagina, eu sou marketeer, sou muito boa a fazer aquilo que faço. Vou abrir um negócio, mas eu vou ter que saber os impostos que eu vou ter que pagar, porque isso vai impactar diretamente a minha operação. E se eu não os conhecer e estiver só dependente do meu contabilista, não vai correr bem. Porque eu é que sou o gestor, eu é que sou a entidade que pode decidir no dia e que pode saber as decisões que mais fácil vão fazer com que o meu negócio consiga prosperar. Então é importante que exista esse estudo por parte dos empresários. Claro que ter um bom contabilista, e não aqui puxando a brasa à minha sardinha, convém mesmo ter esse contabilista para nos apoiar, para nos dar essa retaguarda daquilo que nós não sabemos tão bem, mas também temos que ser proativos e procurar. Mas eu acredito que realmente um contabilista faz toda a diferença. Sim. E um bom contabilista. Sim, faz mesmo. Destas tuas afirmações anteriores, então eu não quero arriscar, porque eu quero que tu digas que sabes com propriedade, mas qual é o choque mais comum neste segundo, terceiro ano de atividade que um empreendedor sozinho, entre aspas, se depara? Os impostos são, eu acho que diria aqui o número 1. A quantidade de impostos, a carga fiscal é bastante elevada. Não vamos aqui dourar a pílula, porque ela não tem que ser dourada, porque ela é uma realidade que existe. A carga contributiva é bastante pesada, seja para um pequeno empresário como um empresário mais estruturado. Quanto mais cresces, mais obrigações tens, e muitas vezes não há consciência que um colaborador, por exemplo, fica muito caro a uma empresa. Muitas vezes critica as entidades patronais não aumentarem os vencimentos, mas estamos tão esmagados com os impostos que temos que pagar, que realmente se torna complicado. E esse processo é realmente difícil. E por isso os impostos, quando não há essa preparação e esse planeamento, são aqui o primeiro choque. Depois eu acho que também com o continuar da atividade, ou seja, aquele encantamento inicial, sabes? Nós quando começamos um negócio, começamos cheios de energia, cheios de vontade, tudo é perfeito. E quando a realidade começa a surgir, na minha área e na tua, acredito que também depois há simples registro no livro de reclamações, coisas do género que muitas vezes as pessoas não sabem, se esquecem, ou que passa completamente ao lado. Quando começam a existir estas pequenas coisinhas, o pessoal começa a pensar: será que eu fiz bem em abrir um negócio? Será que tenho capacidade de continuar isto? E é preciso um grande espírito de resiliência, muito grande para empreender. É preciso realmente resiliência, é preciso não ir abaixo, e quando fomos abaixo, no dia a seguir temos que voltar acima, puxar uns pelos outros, aproveitar que conhecemos outros empresários, pedir ideias, também, de não ter vergonha, sabes, de nos envolvermos com pessoas que realmente até já estão um bocadinho à frente daquilo que nós estamos, para nos inspirarmos e aprendermos aqui um bocadinho com elas. Eu sou realmente apologista disso, porque eu não quero de todo tirar o foco da nossa conversa nesse sentido, mas eu acredito que há realmente a necessidade de nós sermos os piores da mesa, para estarmos acompanhados de pessoas que estão sempre melhor do que nós e que nos podem auxiliar nesse caminho de empreender. Concordo plenamente. Até porque eu gosto muito de brincar e vou fazer uma brincadeira, mas a realidade é só uma. Nós, por muito que iniciamos a atividade sozinha, nós temos um sócio, que é o Estado. Completamente. E esse está sempre ali, ao nosso lado. E cobra. Desta primeira fase da nossa conversa, quase posso dizer que o dinheiro que entra na conta senhora doutora, corrija-me se eu não estiver a perceber bem, que a grande lição é que o dinheiro que entra na conta não é, de facto, o dinheiro disponível do empresário.
há ali uma cota à parte. Sim, há sempre esse tal sócio que nos estavas a referir e bem, que nós temos que contar com ele e ele vai nos pedir a sua cota à parte da sociedade todos os meses, em vários momentos do mês ele vai pedir essa cota à parte e por isso temos que estar conscientes disso. Depois o dinheiro disponível que temos lá está, se eu não gerir bem essa parte dos impostos que eu vou ter que pagar mesmo mais à frente, imagina, um IRS ou um IRC que por norma são pagos uma vez anualmente. Sim. Uma vez por ano. Se eu não estiver a contar com esse momento, eu posso já estar a gastar dinheiro que eu vou precisar dele nesse momento. Então é importante esse planeamento fiscal, esse planeamento de tesouraria, a parte da tesouraria, porque realmente uma coisa é a contabilidade, outra coisa é o fluxo financeiro do nosso negócio. Eu posso ter uma empresa cheia... Desculpa. Sim. Não me peças desculpa, é perfeito, porque eu ia-te mesmo questionar isso, do enquadramento fiscal. Qual é o impacto que isto traz para o futuro? Traz um impacto gigantesco. Primeiro, nesta questão da liberdade de movimentar o dinheiro. E eu, se for um empresário em nome individual, um trabalhador independente, como normalmente é conhecido, o dinheiro que eu estou a gerar na minha atividade e no meu negócio é meu. E eu posso livremente movimentá-lo, porque é um dinheiro que está-se a gerar em meu nome particular, enquanto trabalhador independente, e então eu posso movimentá-lo porque eu já vou pagar IRS sobre isso. Quando eu tenho uma sociedade, as coisas já não funcionam assim. Têm de existir regras para eu poder tirar o dinheiro da minha sociedade, porque eu sou sócio, a sociedade é uma entidade à parte de eu, Joana, enquanto sócia da empresa, e tenho regras para poder tirar o dinheiro da minha sociedade. Não posso usar a conta bancária como bem quer e bem me apetece. Só que aquilo que eu recomendo mesmo num trabalhador independente é começarmos logo a utilizar esta rotina. Porque se nós não nos prepararmos e não começarmos logo à partida a dividir aquilo que é o meu património pessoal, definir logo um salário para mim, eu recomendo isto aos trabalhadores independentes que faço consultoria. Vais abrir a tua atividade, cria uma conta bancária só para o negócio, mesmo que não sejas obrigado nesta fase, e define um salário mensal que precisas para ti. E não tires mais do que isso. Porque muitas vezes, e tu deves passar por aquilo que é a tua experiência profissional, deve acontecer muito de... As pessoas muitas vezes se endividam por falta de... Lá está, iludem-se com o carro, a casa melhor, é muito fácil nós facilmente aqui dispararmos com os nossos custos mensais. E então se eu definir um salário para aquilo que eu preciso efetivamente, é mais fácil de eu controlar. Então esta gestão acaba por ser mais... Eu pelo menos sou apologista disso. Naturalmente. Eu vivo de acordo com aquilo que são as minhas possibilidades, não ando a viver acima, e isso ajuda-me a criar património. E se eu estou a construir um negócio, eu quero construir um negócio para criar património, e é isso que falta aqui um bocadinho na mentalidade do nosso empresário. Será que nós podemos dizer que os empresários tomam decisões por irresponsabilidade ou então é mesmo só por falta de conhecimento? Eu quero acreditar que, regra geral, é por desconhecimento. Claro que sabemos que lá está, não sei se é realmente um bocadinho cultural, que ainda há um bocadinho, somos um povo, um país que gosta de arriscar um bocadinho e às vezes há realmente empresários que arriscam um bocadinho mais de forma consciente, mas a maior parte dos erros, Marta, é por desconhecimento, é por não saber, por não se prepararem e por muitas vezes, isto acontece muito. Às vezes estás a explicar ou estamos a falar com um cliente e explicar como é que funciona determinada situação de um imposto ou algo do género e eu acho que automaticamente os ouvidos do empresário se fecham quando falamos destes temas. Porque há um medo tão grande, há uma ansiedade tão grande em tudo que é impostos, fiscalidade, que há um bloqueio. Então acho que temos que começar a relaxar um bocadinho com isto, perceber que, como tu disseste também, o Estado é o nosso sócio mais presente, que vamos ter que lidar com estes temas constantemente na nossa vida se queremos ser empresários. Naturalmente. E não temos de ser todos empresários. E se virmos que começamos um negócio e afinal isto não é para nós, está tudo bem em voltar atrás, não há problema nenhum, não há que ter vergonha disso, de assumir, olha, não, isto não é para mim, isto realmente, porque é difícil. Mas temos que começar a lidar com este tema com mais abertura. Claro. Com mais espírito de, ok, eu vou ter que lidar com isto, vou aprender. Vou aqui abertamente querer falar deste tema e saber falar dele. E é isso que falta aqui um bocadinho. Até para o caminho se fazer com segurança, não é? Completamente, tem que ser. Porque esta falta de estrutura acaba seguramente por perturbar esse caminho do empresário. E gerar-lhe, nesta vertente que também estás a referir-nos, na vertente dos impostos, e esta falta de estrutura pode levar a uma dívida. Certo. E o pior que pode acontecer no negócio é ter não só este sócio a fazer-nos a cobrança habitual, como também dívidas. Quando é que podemos criar um alerta
de tempestade, chamemos-lhe assim, para uma situação de uma dívida fiscal ou segurança social. Certo. Eu acho que uma dívida é sempre algo que carece do nosso alerta e da nossa atenção. Primeiro, porque é que ela ocorreu, porque é que ela existiu, se foi por falta de planeamento, se foi por desconhecimento, se foi algum erro. É importante perceber primeiro porque é que aquela dívida foi gerada e porque é que aconteceu. E uma coisa que costuma muito acontecer é o empresário fica muito preocupado e alarmado, porque realmente depois acaba por ser até, não é irracional, mas fica, ou seja, de tal forma alerta com aquilo que aconteceu, que a primeira coisa é falar com o contabilista, do género, olha, aconteceu-me isto, foi gerada esta dívida, o que é que aconteceu, o que é que fizeste, muitas vezes, qual é que foi o teu erro? E porque às vezes acontece, os contabilistas por norma também, assim, somos uma profissão de muita responsabilidade e muitas vezes os empresários também não têm essa consciência que o nosso contribuinte muitas vezes está a assumir a responsabilidade perante a tua empresa, perante a empresa do empresário. E são humanos. E somos humanos e falhamos, mas muitas vezes é realmente a falta de planeamento. E o que é que acontece muitas vezes? Por exemplo, os IVAs. Eu vou voltar aqui ao tema do IVA porque é realmente aquele mais que eu vejo aqui mais crítico de acontecer. Por falta de planeamento, como falamos no início, por falta dessa estrutura, chega o momento de pagar o IVA e tu não tens como pagar. Hoje em dia, também fica aqui para isto, para quem não conhece, hoje em dia a autoridade tributária aceita fazeres uma flexibilização do pagamento do IVA. Mesmo que estejas no IVA trimestral, podes aderir a um pagamento prestacional em até de 2 ou 3 vezes, sem juros, ok? Isso é ótimo. Exatamente, já ajuda aqui um bocadinho nesta parte financeira, de equilíbrio financeiro do teu negócio. Agora, é preciso fazer essa adesão a esse plano prestacional e tens que o cumprir então no período dos 3 meses. Se não o cumprires em algum mês, o plano fica inativo e depois vai-te ser aplicado uma coima e juros. Que, efetivamente, podem, dependendo do valor do IVA, podem realmente ser valores muito avultados e depois tens de estar preparado financeiramente para mais um encargo adicional que tu não estavas à espera. E quando isto começa a acontecer sistematicamente é quando aqui nós temos que estar alerta. Quando a minha parte financeira não a consegue acompanhar os meus impostos, alguma coisa estou a gerir mal. E muitas das vezes é a precificação. Muitos problemas financeiros dos empresários começam com a precificação, porque quando estamos a construir o preço do nosso serviço ou do nosso produto, não contemplamos o imposto. O IVA não tem que ser aqui considerado como um encargo do nosso negócio, tem que ser suportado pelo consumidor final. O consumidor final é que suporta aqui o IVA do meu serviço ou do meu produto. Mas se eu, quando estou a construir o preço, não contemplar todas as despesas que o meu negócio tem, sejam salários, custos fixos, custos variáveis, tudo aquilo que é a estrutura do meu negócio, e não lhe adicionar depois uma margem de lucro, o que vai acontecer é que quando eu recebo o dinheiro do cliente, o IVA vai ser usado como margem de lucro. E vou acabar por gastar. E eu não vou ter então dinheiro disponível. Isto depois acaba por ser uma bola de neve. E é aqui que eu vejo muita coisa depois complicada a acontecer. Claro. É esta bola de neve de agora não cumpri este plano, não vou cumprir o próximo, e andamos aqui de plano para plano e começas a comprometer a tua operação, deixas de conseguir pagar a fornecedores, deixas de conseguir pagar a pessoal e depois aqui em xeque o teu negócio. Por isso o planeamento é a chave de tudo. Como é tudo na vida, não é? Como tudo na vida, o planeamento é a base. E nos impostos é realmente aqui, para evitarmos estas questões de nos metermos numa bola de neve que não tem solução ou que é muito difícil de solucionar, é preciso estarmos aqui muito alerta e muito atentos. Na tua opinião, qual é a diferença objetiva, para quem nos está a ouvir e a ver, qual é a diferença objetiva? Porque eu já me deparei com pessoas que colocam a autoridade tributária e a segurança social no mesmo barco que as dívidas que têm com encargos de crédito. Qual é a diferença para este empreendedor ou empresário entre ter uma dívida ao Estado e ter uma dívida perante o banco? É assim, na prática uma dívida é uma dívida, não é? Ou seja, todas elas que se não as cumprires, uma coisa é quando é algo que é controlado. Imagina, lá está, este plano de flexibilização do IVA, como eu te estou a dizer, estou a gerar uma dívida ao Estado, eu estou a pagar em prestações, estou a gerar uma dívida, mas é controlada. O banco, por norma, é mais fácil de tu negociares, estão mais abertos à negociação. E eu sou super apologista de quando, por exemplo, se eu precisar de recorrer a um financiamento para alavancar o meu negócio, quando eu vou recorrer a um financiamento controlado e que seja estudado e que realmente comporte aqui dentro da minha estrutura de negócio para um novo ramo de atividade, para uma máquina que eu sei que vai-me aqui rentabilizar drasticamente o meu negócio e eu preciso recorrer a um financiamento para isso, hoje em dia há financiamentos específicos para microempresas com taxas bonificadas. Eu sou apologista até de recorrermos a isso quando de forma controlada. Claro. Agora, quando eu não consigo começar a cumprir, aí eu alerta.
O banco, por norma, é mais fácil de negociar. O Estado é mais difícil. O Estado vai-te penhorar mais rapidamente, vai acontecer que muitas vezes vemos aqui no nosso dia-a-dia ser notificados que o colaborador X não pagou a dívida fiscal e por isso tem que ser penhorado no vencimento. Claro. E é uma vergonha, as pessoas ficam com vergonha desses processos. E lá está, negociar com o banco acaba por ser mais fácil, por isso, se houver aqui tomar uma decisão, vamos primeiro ao banco perceber o que é que eu consigo fazer, o que é que eu consigo arrastar do meu plano, o que é que eu consigo aqui renegociar, mas tentar cumprir com o Estado, porque realmente vai aqui mais facilmente nos colocar em situação de risco. Se não cumprir com os planos que estão hoje em dia, também, para também tranquilizar aqui um bocadinho, não dizer que é tudo dramático, hoje em dia claro. O Estado também já está mais aberto à negociação. Hoje em dia, se não cumprires um pagamento de um imposto, automaticamente eles já te estão a gerar um plano de flexibilização, com juros, como é óbvio, mas automaticamente eles, para não estás aqui em cumprimento, eles criam-te um plano para ver, vamos lá ver se a pessoa cumpre o plano. Mas se não cumpres, depois aí lá está, podes entrar aqui. Imagina, e isto acontece, o teu fornecedor ser notificado a dizer que tu tens uma dívida perante o Estado. Porque nós, mesmo enquanto empresa, se eu dever ao Estado, o meu fornecedor pode ser notificado a dizer assim, olha, esta empresa tem, ou esta pessoa, um trabalhador independente, tem esta dívida perante a autoridade tributária. Tu deves-lhe alguma coisa, se deveres, então tens que me pagar a mim. E tu, em vez de pagares, ou seja, para receber, ou seja, para a tua área negocial, para o teu ciclo, não é, de enquanto empresário, seja com clientes ou fornecedores, é mau teres uma notificação dessas perante um fornecedor. Fica sempre ali um clima meio estranho. Claro. E então é importante evitarmos isso, lá está, tentarmos cumprir com o Estado da melhor forma possível e com os bancos tentar negociar, porque nós temos que usar o dinheiro deles também para nos rentabilizar aqui um bocadinho os nossos negócios. Claro que sim. E os empresários têm consciência da responsabilização pessoal que existe da atividade ou que eventualmente pode existir por conta da atividade ou não? Eu penso que a maioria não tem consciência plena. Imagina, eu acho que não tem. Agora pensando bem, eu acho que não tem. Eu abro atividade. Eu tenho uma casa comprada. Se eu incumprir com alguma coisa na minha atividade, a minha casa pode ser colocada em xeque. Tu deves ver situações dessas. Claro. Então, enquanto trabalhadores independentes, há este facilitismo que falámos no início de abrir um negócio. Depois o primeiro problema, o segundo problema, o terceiro, contas penhoradas, casa penhorada. Mas eu acho que não há esta consciência plena de que realmente as pessoas pensam, ok, isto é muito fácil, abrir um negócio, o meu património não tem nada a ver com isto, o que é património do meu negócio é de negócio e eu estou salvaguardado. E a verdade é que isso não acontece. Por isso é importante teres falado nisso e ainda bem que trouxeste esta questão para cima da mesa para consciencializar para isto, porque muita gente não tem essa noção. Por isso, perceber que abrir um negócio, seja como trabalhador independente ou ter uma sociedade, não é uma brincadeira, é algo sério e que tem que ser feito com consciência e com planeamento. Posso concluir que a dívida não nasce de um dia para o outro e que ao longo deste percurso de empreender e os empresários também, que no fundo são empreendedores, existem pequenos alertas ao longo do caminho e que essas decisões, ao serem ignoradas, vão dando origem a um problema maior? Não podia concordar mais com a tua frase. A dívida surge de más decisões, má estruturação prévia. Uma dívida não nos aparece do nada. Ou pode aparecer por um erro, lá está, como falámos há pouco, há um erro, há alguma coisa que foi mal declarada e aí pode ser uma surpresa, algo que não se estava a contar, mas, regra geral, as dívidas surgem por decisões ou más decisões que nós vamos tomando no nosso dia-a-dia. E, não querendo ser repetitiva, mas a base do planeamento aqui, lá está, tem que funcionar. Eu tenho que saber exatamente o que é que tenho que pagar, quando é que tenho que pagar, porquê é que tenho que pagar, para poder planear e não entrar nessa situação de incumprimento. E também, não sei se no teu dia-a-dia deve acontecer certamente teres muitos clientes com problemas de demoras com os seus próprios clientes. Isto também leva muitas empresas aqui a dificuldades financeiras. Porque imagina, o que estávamos a falar há pouco do IVA. O IVA eu tenho que o entregar ao Estado, independentemente do meu, regra geral, independentemente do meu cliente me ter pago ou não. Naturalmente. Então eu tenho que andar com o dinheiro à frente muitas vezes, quando eu tenho um cliente que está em situação de incumprimento comigo, e eu tenho que adiantar ao Estado, porque o Estado a mim não me perdoa.
Então é importante também os gestores, os empresários, terem realmente estas estruturas de planeamento na parte da cobrança, estar em cima do assunto, não é só estarmos aqui... Estamos às vezes tão imbuídos naquilo que é o nosso dia-a-dia, da nossa rotina, da nossa atividade, do nosso trabalho, que nos esquecemos depois destas coisas tão importantes. E às vezes quando vamos a ver, há um cliente que já nos deve há 3, 6, 12 meses, depois torna-se uma cobrança difícil, e a CIBA já o teve que adiantar, para o recuperar, pois há mecanismos que nos protegem com isso, mas com determinadas regras. Claro. Porque é um processo aqui que realmente resulta das más decisões que nós vamos fazendo diariamente no nosso negócio. Porque a dívida não aparece de nada, realmente eu acredito que, como tu disseste, que é a tomada de pequenas decisões que podem fazer a diferença para precaver esses momentos de incumprimento. No que diz respeito à postura que o empreendedor e empresário também tem que ter perante estas notificações, estes alertas que são dados, qual é a primeira atitude que deve ser feita perante uma notificação de um imposto que não foi pago? Qual é a reação? Não entrarmos em alarmismo, perceber, porque às vezes há erros, ok? Às vezes há notificações que chegam por erros que são fáceis de resolver. Por esse primeiro ponto, não entrarmos em stress, não vale a pena. Depois, tentarmos falar com o nosso contabilista, como é óbvio. É sempre a primeira pessoa, eu acho que mais fácil de perceber aquela dívida que aparece de um momento para o outro, de nos ajudar, porque o próprio portal das finanças ou da segurança social são tão difíceis de interpretar, de mexer, ou seja, mesmo para nós contabilistas que lidamos com aquilo diariamente, é difícil, muito mais para um empresário. Então, percebermos e irmos perceber qual é que foi a origem da dívida, o que é que a originou, como é que pode ser resolvida, se posso fazer um plano, como é que eu posso fazer, e o contabilista é um aliado muito precioso. Quando realmente estamos numa situação já de incumprimento constante e já começam a haver outro tipo de problemas, aí o advogado é fundamental nesse processo, porque te pode ajudar de uma forma um bocadinho mais aprofundada no tema, mas no dia-a-dia, naquela dívida corriqueira, normal, corriqueira, falar sempre com o vosso contabilista, falar sempre com o contabilista para ajudar a perceber o porquê e também tomarmos aqui atitudes preventivas para não voltar a acontecer. Naturalmente. Okay? Mas falar sempre com o contabilista, não ter vergonha disso. É mesmo isso que eu te ia perguntar. Como é que o empreendedor lida, porque precisamente na primeira, como começamos esta nossa conversa, há aqui uma descoberta por esta liberdade que é empreender e por este mundo ilusório, em parte. Claro está, há um caminho que se constrói. Mas como é que este empresário lida, e vocês contabilistas em geral são a primeira pessoa que tem conhecimento do como eles se sentem, há nos empreendedores ou não uma vergonha e um sentimento de isto afinal não vai correr tão bem quanto eu pensava? Sem dúvida. Eu acho que a primeira multa ou a primeira coima que um empreendedor recebe coloca ali logo muita coisa em causa. É logo motivo para, muitas vezes, e eu compreendo, para desmotivar, para desmoralizar, para pensar, olha, se calhar não fui realmente dotado para isto, se calhar eu não sirvo para ser empresário, porque realmente é uma situação de incumprimento e ninguém gosta de estar em incumprimento, é nada na nossa vida, seja com as finanças, seja com um amigo, nós não gostamos de falhar com os outros. E então nestas coisas que mexem com o nosso dinheiro, ainda traz aqui uma carga emocional muito mais elevada. O empreendedor fica realmente desorientado e fica realmente muito... é difícil de lidar, principalmente com a primeira, acaba por ser aqui uma situação muito difícil de lidar. Mas lá está, tendo aqui os contabilistas certos para ajudar, para apoiar, para tranquilizar, porque efetivamente o contabilista, como disseste no início, estavas a dizer que realmente achavas que o contabilista é um parceiro fundamental, e é mesmo. Às vezes como conselheiro, às vezes só para ouvir e tentar acalmar a situação. Como voz da experiência, como pessoas que lidam com isto no seu dia-a-dia. Claro, é fundamental. Ter um contabilista que te desmoraliza, que não acredita em ti, que não acredita no teu negócio, isso pode evitar, e eu tenho clientes que isso aconteceu, que aconteceram situações desse género, em que vieram até nós muito desacreditados, muito desmoralizados, e um contabilista pode ser realmente aqui o teu parceiro, que não é um psicólogo, mas muitas vezes fazemos de psicólogos. E nestas questões das dívidas e deste planeamento financeiro e estrutural, é realmente aqui, ter um bom contabilista é realmente aqui um parceiro muito aliado. E aqui o nosso papel no nosso dia-a-dia, quando acontece algo deste género, é tentar tranquilizar o cliente e, essencialmente, arranjar solução. Ok, aconteceu-te isto, esqueceste de pagar isto, vamos solucionar. Como é que vamos solucionar? Tens esta situação?
ou tens esta. Vamos escolher aquela que é mais confortável para ti e aí o empresário começa a tranquilizar e a relaxar. Ok? Mas é importante haver este diálogo e esta compreensão da nossa parte também para com aquela pessoa que está a aprender. Sabes? Claro. Muitas vezes acontece por desconhecimento, erro, e então cabe-nos a nós também, que somos os profissionais que lidam com estes novos empresários, como eles estão a aprender, ter esse espírito aberto e também de ajuda e de entreajuda e tentar aqui puxar muitas vezes os empresários para cima. Ok, aconteceu-te isto uma vez, não vai voltar a acontecer, vamos fazer o possível para te ajudar a que isso não aconteça. E depois o empresário acaba ali por ganhar ali um novo up e as coisas acabam por funcionar. Bem. Exatamente. Na tua opinião, Joana, e que já tens muito tempo destas leads, empreender é um ato de coragem? Muito. Mesmo, Marta. Eu acho que empreender é um super ato de coragem. Lá está, estavas a falar um bocado do sonho, da forma como nós, hoje em dia, é vendido este facilitismo de empreender. E realmente empreender é fácil. Hoje em dia é muito rápido, é muito simples. Simples não, mas é muito está-me a falhar aqui a palavra, mas acaba por ser muito fácil tu conseguires empreender e começares a empreender. Supostamente é uma coisa rápida. Exatamente, super rápido. Agora, é preciso um ato de coragem diário para continuar nesta situação de ser empreendedor. Porque lá está, é preciso ter essa resiliência, esse espírito de quereres-te superar, de quereres entregar mais ao teu cliente, querer entregar uma experiência única. Porque nós empreendedores e nós que temos um negócio temos que saber de muita coisa. Claro. Não podemos só ser, se eu sou psicóloga, não posso ser só boa psicóloga. Eu tenho que ser, minimamente, perceber um bocadinho de gestão, tenho que perceber um bocadinho de leis, tenho que perceber um bocadinho de marketing, tenho que perceber um bocadinho de todas essas áreas. E essa exigência e esse estudo requerem coragem diária. Eu costumo dizer que isto é uma filosofia de vida. Nós escolhemos empreender. Ou às vezes é o empreendedorismo que nos escolhe a nós. Também acredito muitas vezes que já nasce connosco. Sim. Agora, aceitar que não é um caminho fácil, não é um caminho que se faça com 4 horas de trabalho. No outro dia falei sobre isso. E existe muito também hoje em dia essa publicidade, trabalhas 4 horas, trabalhas na praia, trabalhas onde tu quiseres. Liberdade geográfica, não sei o quê. Tempo, liberdade não sei o quê. Eu paro quando eu quiser. Sim. Não sou eu que estou aqui para falar. Não, mas é verdade. Existe esta disseminação desta filosofia de empreender. Mas isto não é verdade. Não é verdade. Empreender é duro, requer muitas horas de trabalho, muitas horas de dedicação, muitas horas de estudo, de vários temas, e por isso tem que haver este espírito de tens que saber, ou seja, se eu quero construir algo que vá durar no tempo, eu tenho que sacrificar algumas partes da minha vida. E eu tenho que sacrificar algumas coisas que se calhar os outros até vão de férias mais vezes do que eu não consigo porque tenho que me dedicar nesta fase ao meu negócio. Claro. E por isso isto são atos de coragem, na minha ver, são atos de coragem diários que fazemos. E acho que respondi à tua questão. Naturalmente. E eu também não teria dúvidas que o irias fazer. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. E antes de te agradecer, eu tenho 3 perguntas. Não são perguntas flash, mas são quase. Que eu gostava que nos respondesses. E a primeira, já deste a tua opinião, mas eu volto a fazê-la de outra forma. É possível empreender sozinho hoje? Não. Nós não somos seres isolados. Nem na vida pessoal, nem na vida dos negócios. Nós precisamos de parceiros. Precisamos de mentores, verdadeiros mentores, que nos elevem. Precisamos, como tu disseste bem, ser o menos competente da mesa. Sentar-nos ao lado de pessoas que já estão muito mais à nossa frente, que já construíram aquilo que nós queremos construir. E isso não se faz sozinho, faz com pessoas ao nosso lado. Depois, os clientes, tratar os nossos clientes como parceiros, nós precisamos deles. Eles precisam de nós, é um dar e um receber. E por isso nada na vida se faz sozinho. Eu acredito piamente que os negócios não se fazem de todo sozinho. Esta pergunta. O empreendedor... E porquê? Eu vou explicar. Precisamente porque nesta onda que nós estamos a viver agora, fala-se muito sobre marketing e sobre tudo aquilo que deve ser uma aposta e a expressão ou a exposição do negócio. E então, eu faço esta pergunta, que é: o empreendedor deve investir primeiro no marketing ou em estrutura? Eu denunciei. Essa é polémica.
Essa é polémica e, como é óbvio, eu vou responder que nem estrutura. Mas vou dizer que uma coisa não substitui a outra, ok? O marketing hoje em dia é fundamental. Vai. Se nós queremos ter empresas que cheguem aos clientes certos, que empresas que estejam ou seja, que sejam divulgadas para as pessoas que nós queremos atrair e não para o cliente que nós não queremos, ou seja, para chegar às pessoas certas, para chegares a qualquer parte do mundo hoje em dia é fácil e por isso precisas de um marketing bem estruturado. O marketing é fundamental, mas sem estrutura não existe marketing. E eu, se não tiver uma empresa que é bem estruturada desde o momento -1, não é do momento 0, é do momento -1, o marketing não te vai servir de nada. Quando chegar a primeira multa, o marketing não te vai servir de nada. Claro. Quando chegar o primeiro problema para enfrentar, escolher um regime fiscal, falamos já sobre isso, não é o marketing. Isso tem que ser decidido tudo antes. Depois o marketing vem a seguir. Ok. E por fim, qual é o momento ideal para procurar um contabilista? Antes ou depois do problema? Isso. Sempre, Marta, o contabilista, tal como o advogado, têm de ser procurados antes, quando o teu negócio é um sonho. Quando o teu negócio ainda é algo que ainda não está concretizado, é o momento de procurar um contabilista e um advogado para ajudar a esquematizar e a delinear como é que eu vou abrir o meu negócio. É fundamental isto. Se eu não tiver as diretrizes de como é que eu vou abrir a atividade, se vou estar num regime simplificado, contada organizada, se vou ter uma empresa e tudo isto impacta nos impostos que vamos pagar. Eu tive um cliente que poupou 10.000 euros num ano por mudar o regime fiscal. E isto foi o ano passado, o que está mais fresco aqui na minha memória e que eu me lembro mais, 10.000 euros que num ano foram deitados ao lixo, porque começou o negócio dele da forma errada. Exatamente. Este ano as coisas foram 10.000 euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. Já viste que tu conseguias investir no teu negócio com 10.000 euros? É muito. Olha, podias investir no marketing. Exatamente. É isso, ou seja, nós temos que planear antes, temos que realmente perceber com o nosso contabilista, que é a pessoa mais habilitada para vos ajudar. Não é, lá está, e não quero que me interpretem mal, mas há mentores de negócios, mas um contabilista é alguém que está habilitado a falar da parte fiscal. Claro. O mentor muitas vezes sabe aquilo que aconteceu com ele. Nós vemos muitos mentores que até sabem muita coisa sobre empreender e ter um negócio, mas sabem aquilo que resultou para eles. Pode não ser o mesmo que resulta para mim. E nisto nós temos que procurar os profissionais certos. O contabilista vai-te ajudar a estruturar o teu negócio na parte fiscal, contributiva, tudo isso, aqui a parte os impostos que vão impactar diretamente com o dinheiro que a tua empresa vai ter disponível, e um advogado para te ajudar na parte da proteção legal, também muitas vezes é esquecida. E eu não posso esquecer, estou aqui como advogada e tenho mesmo que reforçar isto, porque no meu dia-a-dia, todos os meus clientes, eu refiro, vocês têm que procurar uma advogada com que se identifiquem, alguém que vos acompanhe, porque eu não faço contratos. Nós aqui não fazemos contratos. Isso é uma polémica. Não é o tema de hoje, mas eu tinha que dar esta aqui. Claro que sim. Contabilista não serve para fazer contratos, não serve para fazer acompanhamento jurídico. Nós já temos o nosso tema e já é muito cultural. Sim, ainda existe. Eu tenho aí uns clientes, olha e tal, ainda não outro dia me perguntaram, não faço contratos. Tens um advogado, procura um advogado. Claro, naturalmente. Exatamente. E então o advogado é também uma peça-chave para começar no momento -1. Por isso o momento é este, é -1. Se ainda não tiraste o teu sonho da gaveta, então procura já um contabilista, advogado, que é para ajudar a tirar isso do papel. Joana, eu gostei muito desta nossa conversa, foi extremamente elucidativa. Acredito também que quem nos verá, acho que vai chegar à mesma conclusão. Obrigada pela tua disponibilidade. Eu é que agradeço. Foi realmente aqui, tentei trazer aqui os pontos fundamentais muito lá a explorar nesta temática dos impostos, do empreendedorismo. Quanto assim, muito obrigada por estar desse lado, ficar até ao final do episódio. Se quiser saber mais sobre como prevenir situações como estas que nós falamos aqui do sobreendividamento, fique connosco, subscreva o canal e fique atento ao próximo vídeo. Até lá! Empreender é um ato de coragem diário, de pequenas decisões que tu podes e deves tomar todos os dias.
E nesse ato de coragem, a escolha de parceiros certos é fundamental. Claro que o contabilista não vai resolver todos os problemas do teu negócio, não vai estar ali constantemente ao teu lado no dia a dia, mas é aquele parceiro que pode te ajudar a desbloquear muita coisa importante para tu teres sucesso no teu negócio, na parte financeira e, mais importante do que isso, numa parte mais preventiva. Por isso, o parceiro certo pode sim fazer a diferença no teu negócio e parabéns desde já por empreenderes, porque realmente é preciso muita coragem.